Eu estou muito contente de você estar aqui com a gente ao vivo nesse webinar da Neotrade. Hoje eu vou compartilhar 4 práticas que impactam a gestão do tempo e a produtividade pessoal. Eu poderia trazer 10, 15 práticas e falar de maneira superficial, mas não. Eu quis trazer 4 práticas para trazer de maneira profunda para que vocês possam aplicar de forma imediata essas 4 práticas. E alguns livros que me ajudaram aí a estruturar, a preparar esse webinar. O primeiro é Equilíbrio e Resultado, do Christian Barbosa. Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? O Christian fez um estudo e identificou 2 grandezas. As pessoas buscam resultado e equilíbrio. E, a partir disso, ele criou ali metodologias, formas da gente ser mais produtivo, procrastinar menos. Então, vale a pena a leitura desse livro. Segundo livro, A Tríade do Tempo, também do Christian Barbosa. Mais uma vez, ele fez um estudo do que as pessoas reclamavam de administração de tempo e produtividade, estruturou uma metodologia, criou a ferramenta Neotrade, que aplica 100% desse método, para as pessoas realmente terem uma metodologia que ajuda a ser mais produtivo, conquistar o equilíbrio e realizar mais sonhos. Terceiro livro, primeiro mais importante, do Dr. Stephen Covey. Nesse livro, ele aborda em algum momento uma análise crítica do gerenciamento do tempo, as gerações da administração do tempo. E eu vou trazer para vocês aqui, quando a gente estiver tratando de contexto. Essas 4 práticas não ficarem soltas, sem nenhuma ligação com o nosso dia a dia. Quarto livro, Gerencia Sua Mente e Não Seu Tempo, do David Allen. David Allen tem também o GTD, né, a arte de fazer acontecer, e nesse livro especificamente ele fala de 52 princípios de produtividade. O ano tem 52 semanas, então a cada semana a gente aprimorando aí um desses princípios. Quinto livro, Faça o Tempo Enriquecer Você. Descubra como a inteligência produtiva pode te ajudar a ganhar mais dinheiro. A Tatiana De Andel, ela já escreveu outro livro também, mas eu trouxe esse daqui porque ela fala um pouco dos perfis, né? Será que você é mais comunicador, executor, planejador ou analista? O quanto que isso pode impactar nas ferramentas que você escolhe, no ambiente que você trabalha? Eu, em diversas vezes, fiz esse teste, né? Teste DISC, esse teste também da Solids. É um teste que eles trazem um relatório muito completo. E aí, predominantemente, o meu perfil da analista planejador. E aí, quando eu fiz lá na empresa, há alguns anos atrás, a equipe tinha predominância o quê? Comunicadores e executores. Então, foi um grande aprendizado para mim, foi um autoconhecimento extraordinário. E quando na Neotrade eu fiz esse teste, mais uma vez deu analista planejador. Sexto livro, o Black Belt de Hamlet, Filosofia Prática para Viver Bem na Era Digital. Imagina os filósofos, eles também tiveram os desafios deles em relação à tecnologia. Então, aqui existem 7 filósofos, onde vai tratar ali dos desafios e o que realmente a gente pode tirar de lição sobre a conexão e a desconexão. O quanto que o mundo que a gente vive hoje, com muita tecnologia, né, o high-tech, alta tecnologia, inteligência artificial, e de alguma forma a gente será que a tecnologia, a inteligência artificial é a solução de tudo? Próximo livro, Rotinas Criativas, do Alexandre Teixeira. É um livro bem interessante, ele fez muita pesquisa, identificou algumas rotinas totalmente fora da curva, né? Então, também recomendaria esse livro, bem interessante. Próximo livro, Como Pensar e Viver Melhor, do Dobelli. O Dobelli ele escreveu também outro livro, né? A Arte de Pensar Claramente, o quanto que a gente pode ter, então, uma mente que não se engana facilmente. E aí aqui tem ferramentas mentais para a vida e para os negócios. Tem um dos capítulos ali que ele fala sobre contraprodutividade, né? O quanto que às vezes a gente está acreditando que está sendo produtivo com algumas ferramentas, mas na verdade a gente tem que atualizar a ferramenta, tem que instalar, tem que baixar, tem que conectar, sendo que, dependendo do que a gente vai fazer, seria muito mais eficiente, mais eficaz uma outra solução. A Força dos Modelos Mentais. Esse livro também é fantástico, porque o modelo mental nosso, ele condiciona a gente a fazer determinadas coisas daquela maneira. A gente aprendeu a administrar o tempo na nossa infância e veio aprendendo administrando, né, essa administração do tempo, e pode ser que ela já não funciona tão bem mais. Então, existem métodos, existem técnicas, existem ferramentas para dar apoio à gestão do nosso tempo, mas e os nossos modelos mentais? Existe um novo modelo mental que poderia me ajudar a ser mais produtivo? E o último livro, Alimentação e Produtividade, da doutora Cláudia Benevides. Já que a energia tem um impacto muito grande na nossa produtividade, quando a gente fala, então, de alimentação e produtividade, ela traz ali um teste
teste Falcão, para a gente medir a nossa energia. E aí a gente pode também se beneficiar desse teste e dessa literatura para a gente alcançar os nossos objetivos. Pessoal, para quem está aqui com a gente, existe um desconto exclusivo para vocês, tá? 30% em todos os serviços e produtos da Neotrade. Desde o software, desde a consultoria, mentoria, e também dos nossos cursos, tá? 4 práticas que impactam a gestão do tempo e a produtividade pessoal. Antes de falar de cada uma dessas práticas, eu quero falar com vocês um pouco de contexto. É necessário a gente ter um pouco de contexto para quê? Para a gente entender o seguinte, o que eu estou buscando de verdade com a gestão de tempo? Eu queria que, se você pudesse deixar no chat, o que você busca com a gestão do tempo? O que você tem buscado com a produtividade pessoal? Se você tivesse mais 1 hora todos os dias, a partir de agora na sua vida, o que você faria com essa 1 hora? Eu poderia estender para 2, 3 horas, mas é importante, se você puder participar, deixa no chat. O que você está buscando com a gestão de tempo? O que você está buscando com a produtividade? Quem está com a gente aqui ao vivo, de alguma forma, está buscando algo. E esse algo é muito claro para você. E eu espero que essas 4 práticas de verdade, que a gente preparou aqui, possa ajudar a ter essa gestão de tempo que permita a gente ter mais liberdade de escolha para realizar as nossas prioridades, para realizar as nossas metas. O Christian, ele afirma o seguinte, uma boa administração do tempo, ela começa quando você sabe como está usando o seu tempo, o que te faz perder tempo e qual atividade deveria ser o seu foco. O Christian gosta muito de tríade, né? Então, quando você pega a tríade do tempo, a esfera do importante, do urgente e circunstancial, você pode medir o que você faz no seu dia, entendendo quanto do seu tempo está indo para a esfera do importante, quanto está indo para a urgência e quanto para o circunstancial. Nessa última versão do livro da Tríade do Tempo, ele aborda o seguinte, a administração do tempo parou no tempo. Nesse momento, é importante a gente levar em consideração os aspectos comportamentais, estatísticos, neurológicos e cibernéticos. Essa primeira parte, ela é muito rápida, mas ela dá um embasamento para a gente aplicar as 4 práticas. Nesse momento, um trabalhador cibernético, ele tem aí a forma de usar o seu tempo diferente dos trabalhadores que, por exemplo, usavam o seu tempo mais baseado em rotina. Mas a gente usa o nosso tempo também baseado, parte dele em rotina. O trabalhador do conhecimento, o tempo dele é muito imprevisível, e a gente convive com o nosso tempo de forma imprevisível. E o trabalhador cibernético, nesse momento atual, a gente podendo se beneficiar de uma Alexa, né, de inteligência artificial, do Google Assistente, de várias tecnologias, a gente tem aí o uso do tempo baseado em novas experiências. Christian afirma que o trabalhador cibernético é valorizado pelo tempo livre. Será que existe aí um novo perfil de trabalhador que tem surgido nessa 4ª geração da administração do tempo? Existem várias ferramentas para ajudar a gente ao quê? Administrar o nosso tempo. Vários recursos úteis na gestão do tempo. Eu poderia listar vários aqui. Só que a gente vai abordar nesse momento o quê? Uma análise crítica da literatura do gerenciamento do tempo. Por que isso é importante, Marcelo? Porque a cada momento, cada geração tentou resolver um tipo de problema. E aí, pode ser que aqui a gente identifica ferramentas que a gente deveria ter e que a gente não tem e que fica aquela lacuna e que isso pode estar impactando negativamente na nossa produtividade. Como assim, Marcelo? Às vezes você precisa enviar um simples aviso para as pessoas. E hoje, se você pegar uma Alexa, ela consegue enviar para todos os dispositivos que você quiser esse comunicado, esse aviso. Se você precisa hoje adicionar um lembrete, algo para te lembrar daqui 15 minutos, a mesma coisa. Não necessariamente isso é uma tarefa ou um compromisso. Então, algumas funcionalidades, alguns recursos, eles acabam sendo, acaba existindo em determinados softwares, em determinadas ferramentas, tecnologias. Mas cada abordagem da administração do tempo, ela veio buscando solucionar alguns problemas. E da 2ª geração em diante, foi buscando resolver aquele problema e implementando novos recursos, novas ferramentas. Nesse livro, primeiro, mais importante, nessa análise crítica que foi feita sobre o gerenciamento do tempo, é tratada ali de algumas virtudes e alguns defeitos de cada geração dessa. Nesse livro também é mostrado aí, de maneira resumida,
primeira, segunda, terceira e até a quarta geração, quais eram esses recursos e ferramentas que eram usados para resolver os problemas. Então, numa primeira geração, não era discutido muito sobre valores. Quais são os seus valores? E aí a gente começa a perceber o seguinte: para aplicar essas 4 práticas, a gente precisa disso que o Marcelo falou aqui? Talvez não, mas isso traz para a gente um contexto de um passado, né, recente, e está aí para a gente, agora, nesse momento, decidir como ser mais produtivo e ter uma gestão de tempo que realmente funciona. Então, vamos abordar essas 4 práticas, não vamos mais perder tempo, que esse é o nosso assunto de hoje. A primeira prática é: tire suas demandas da cabeça. Uma mente vazia é um princípio da eficácia. Eu vou até repetir isso. Uma mente vazia é um princípio da eficácia. Quando você libera a sua mente, você tem a mente livre para se concentrar no que deve ser feito, isso faz toda a diferença. É muito difícil concentrar quando a sua mente acredita que você deveria estar fazendo outra coisa. Eu vou repetir isso também. É muito difícil se concentrar quando a sua mente acredita que você deveria estar fazendo outra coisa. Por isso é importante descarregar em alguma ferramenta que a gente confia. Segundo, quanto tempo demora para fazer essa atividade específica. Essa atividade, ela é importante, urgente ou circunstancial? Mas agora começa a ficar mais interessante. Categorizar a atividade. Atividades semelhantes e atividades, por exemplo, você quer medir no seu dia o quanto dele é não planejado. Você poderia usar uma categoria não planejado. E aí, vamos trazer isso para um Excel, inicialmente, para a gente não ficar refém de uma única tecnologia. Então, tirando as demandas da cabeça. Está aqui uma primeira demanda. Retornar para o cliente sobre o assunto do seu contrato. Quanto tempo? 10 minutos. Qual que é a tríade? Urgente. Qual que é a categoria? Poderia ter várias aqui. Poderia ser a categoria cliente, poderia ser a categoria contrato, poderia ser, nesse caso aqui, ligação. Qual que é a diferença? Você tem que identificar aquilo que vai funcionar melhor para você quando você quiser analisar sua produtividade. Olha, quer dizer que eu gastei 30% do meu tempo só com ligação? Quer dizer que eu gastei 15% do meu tempo só com contratos? Quer dizer que eu gastei 20% do meu tempo com clientes e eu quero aumentar o meu tempo com o relacionamento com os clientes para 40%? E que dia que vai ser feito? Próximo, revisar o material da campanha Black Friday. Lembrando que uma campanha dessa é um projeto. Já já vou mostrar aqui como que a gente pode, então, ao tirar a demanda da cabeça, organizar dentro de um projeto para que tenha realmente um ambiente adequado para a gente fazer esse controle, essa gestão. 20 minutos para essa atividade, ela é importante, campanha, a categoria, mas poderia ser outras categorias. E terceiro aqui, eu trouxe aqui um perfil de profissional, uma profissional, na verdade, como se fosse uma arquiteta. Já já a gente vai falar sobre esse papel, e aí está aqui: preparar a apresentação do estudo preliminar do projeto arquitetônico do cliente, 1h30, importante, estudo preliminar, dia 26/11. Vamos agora para a nossa ferramenta Neutrid. Para quem já conhece, então, Neutrid, essa tela agora ela chama Meu Dia. Isso está dentro do livro da Tríade do Tempo. Durante muito tempo foi chamada de Minha Hobby, mas agora a gente tem todos os recursos que o livro aborda, né? A gente tem as tarefas aqui, o compromisso, e tem também as anotações. Compromisso, no lado direito, as tarefas no centro. E as anotações, elas vão ficar aqui em bloco de notas. Eu vou adicionar uma tarefa importante. Quanto tempo demora? 30 minutos. Essa tarefa, ela é dentro do escritório de arquitetura, está ligado à campanha da Black Friday e a categoria, eu vou colocar aqui uma tarefa de operação. Salvar. Então, assim, é possível, na ferramenta, a gente descarregar, a gente esvaziar a mente, já registrando o que fazer, já classificando o tempo, já definindo até se tem projeto ou não. Eu vou agora mostrar aqui esses exemplos que a gente tinha cadastrado. Ó. Essa tarefa aqui, ela está ligada a esse projeto arquitetônico, e essa aqui é uma tarefa urgente ligada a um outro projeto arquitetônico. Olha a categoria: anteprojeto, estudo preliminar. O que se trata isso, né? O que se trata isso? Quando a gente começa a criar as atividades que a gente vai fazer,
Quantas literaturas falam para a gente assim, né? Ou quantos autores? Descarrega tudo que você tem para fazer e depois começa a alocar aquilo que você vai fazer no dia e para os próximos dias. Só que se você parar para observar e começar a organizar suas atividades por categoria, isso vai te dar uma clareza gigantesca de questões do seu dia que não precisa ser feito necessariamente no dia. E aí vem uma primeira dica muito prática, pessoal. O tempo funcionando de forma assíncrona. O que seria isso? É aquilo que você não precisa dar uma resposta imediata. O quanto do seu dia você pode ter um espaço de tempo, um prazo diferente da notificação. Toda vez que você receber uma notificação, primeira coisa que você poderia observar, de onde veio essa notificação? Segundo, do que se trata essa notificação? Terceiro, quando chegou essa notificação? Quarto, quem que mandou? E quinto, qual que é o prazo que você tem para dar a resposta? Porque isso traz para a gente, para o nosso controle, os critérios que a gente vai usar para dar resposta a tudo que chega. Então, qualquer atividade dessa que está aqui, a gente consegue trazer para dentro da ferramenta, classificar o tempo, definir a duração, se é uma atividade de equipe ou se é uma atividade no nível individual particular, qual que é o papel, e aqui a categoria. Então, a primeira técnica aí, a primeira prática é a gente o quê? Ao descarregar a nossa demanda, a gente esclarecer o que é isso. Quanto tempo isso demora? É algo importante, urgente ou circunstancial? E categorizar para realmente o quê? Avaliar quanto tempo eu estou gastando com gestão, quanto tempo com operação. Então, vou voltar novamente aqui e vamos levar em consideração só atividades, então na categoria gestão. Nenhuma. E agora, na categoria operação. Duas atividades. E por que isso é relevante? Quando a gente começa a aplicar o método TRIAD, a gente tem aí o conceito de papéis, que está ligado à nossa identidade. A gente já vai falar mais disso na carta prática. Mas aqui está o papel de arquiteta. Essa arquiteta, ela tem o papel também de gestora do escritório. Então, ela que faz a gestão de todo o escritório. E tem um terceiro papel que ainda a gente vai cadastrar, que é o papel de empreendedora, empresária. E aí a gente já vai avaliar sobre essa questão da nossa identidade, porque isso é crucialmente importante. Isso dá mais sentido para o nosso tempo. Muitas das vezes a gente ama de paixão esse papel aqui de arquiteta, por exemplo, esse papel de gestora do escritório, a gente não tem afinidade, e ama o papel de ser empresária, empreendedora. Mas esse papel não tem ninguém para assumir todas as responsabilidades. Então, fica aí essa questão. Próxima prática. Seleção de objetivos. Selecionar muito bem as nossas ideias. Então, aqui, a gente vai falar especificamente voltado para o livro Equilíbrio e Resultado. Mais uma vez, trazendo aí uma planilha para nos apoiar na escolha dos objetivos. Christian Barbosa, no livro Equilíbrio e Resultado, Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, ele recomenda que a gente listasse as nossas ideias. Então, está aqui 6 ideias. Uma conferência internacional de arquitetura, uma viagem com a família, trocar de carro, ser mais produtiva e conquistar meu equilíbrio, fazer um mestrado e investir em bitcoins. Aí vem a primeira pergunta, né? Agrupar por equilíbrio e resultado. Essa conferência internacional, ela me traz equilíbrio? Ela me traz resultado? Ou ela me traz equilíbrio e resultado? Então, a gente pode vir aqui e começar a agrupar as nossas ideias, né? Ou objetivos, em equilíbrio e resultado. Então, viagem com a família me traz equilíbrio e resultado? Ou me traz só equilíbrio? Então, cada um vai ter aí a sua resposta para essas questões aqui. Eu vou deixar dessa forma aqui.
E, com muita frequência, o que a gente tem visto é o foco muito em resultado, tá, pessoal? Isso é muito forte, tá? A gente começa a escolher objetivos, ideias que a gente vai fazer ela se desenvolver, alcançar essas ideias, esses objetivos, quase sempre a gente tem focado muito em resultado. E aí o Christian recomenda que a gente focasse em ideias, objetivos que trazem equilíbrio e resultado ao mesmo tempo. Segundo aspecto, prioritário, né? Ou prioridade. Paixão, dificuldade e necessidade. E aí a gente dá uma nota. Essa conferência internacional, eu tenho paixão por isso? Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Qual que é a dificuldade? 3. E qual que é a necessidade disso? Vou colocar uma nota 8 aqui. E aí eu vou dando algumas notas aleatórias, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui 9, dificuldade 1, necessidade, vou colocar aqui 9 também. Então, vou colocar só algumas notas aqui aleatórias. Vamos lá, troca de carro, 5, 7, 6. Ser mais produtivo, 10, dificuldade e necessidade, 9. Mestrado, paixão, 8. Dificuldade, 8 também. E necessidade, vou colocar 7. Investir em bitcoins, paixão, 3. Dificuldade, vou colocar aqui 8. E necessidade, aqui 5. Esse total aqui seria um indicador para a gente, ao escolher o objetivo, aquele que tem o maior total, a gente deveria priorizar. Esse é um princípio que o Christian defende em relação a essas notas que a gente dá aqui. Claro que a gente deveria avaliar de forma também individual, né? Necessidade, paixão e a questão da dificuldade. Na hora de escolher qual ideia ou qual objetivo a gente vai tocar em frente. Feito isso, a gente vai filtrar agora de forma emocional e racional. Porque quando a gente começa a avaliar se essa ideia, a gente tem realmente engajamento por ela, quanto que essa ideia a gente quer, de fato, de verdade, fazer ela acontecer, quando a gente faz esse filtro aqui, a gente começa a esclarecer ainda mais. Então, é quase que aquele pós e contras, né? A gente faz um pós e contra. O que eu ganho se eu dedicar meu tempo a realizar esse objetivo? E o que eu perco? Mais tempo dedicado, por exemplo, em relação à conferência internacional, menos tempo para a gente dedicar para a família, para outros papéis. Aqui, só um complemento, tá, pessoal? Além do emocional e racional, existe também a questão da nossa força de vontade e a nossa imaginação. Quando a gente pega essa conferência internacional e usa a nossa capacidade, a nossa faculdade mental para imaginar a gente nessa conferência internacional de arquitetura e consegue ver todo o acontecimento na nossa mente, isso é fantástico, porque além de imaginar, a gente pode visualizar e fazer com que isso se torne muito mais fácil para o nosso planejamento. Então, todos esses objetivos, de alguma forma, ou todas essas ideias, a gente pode usar a nossa imaginação para fazer todo um esclarecimento de como que deveria acontecer, né, para a gente realizar esse objetivo. E a força de vontade não é a motivação. Então, por isso que eu abordei isso, porque em algum momento pode ser que a gente faça essa separação aqui, e a gente encontra objetivos ou ideias que têm muito emocional e muito racional, porém, tem essas questões também que quando a gente vai para executar a atividade que vai fazer a gente avançar em cada uma dessas ideias, a gente percebe que a gente não se engaja tanto. Próximo, plano de ação. Quais são os compromissos? Tudo que tem hora marcada. Quais são as tarefas? E quais são as anotações, os arquivos, documentos? Então, aqui, a gente precisa manter um histórico, um ambiente que permite a gente armazenar tudo isso. Exemplo, essa planilha de Excel. Isso não fica dentro do Neutrid. Então, a gente precisa de um ambiente adequado para esse tipo de necessidade. E, por último, não menos importante, o farol, né, que é o KPI ou KPI, saindo de A para B. Então, se eu colocar aqui e preencher toda essa planilha, vai gerar para a gente aí essas informações. Já no Neutrid, a nossa ferramenta de produtividade, você pode vir aqui em meta e cadastrar a meta e detalhar.
Qual que é o compromisso dessa meta? Você vincula a meta e começa a lançar tudo que você precisa fazer. Marcelo, e se eu tiver uma ideia, se eu tiver algo que eu preciso manter também dentro do Neutrid? Vai ficar aqui em bloco de notas. Ó. Às vezes você tem várias ideias, vou clicar aqui em ideias, e você pode deixar aqui para em algum momento você pegar essas ideias e avaliar se vale a pena tocar elas em frente. Agora, mais uma dica de categoria. Às vezes, você tem algo para fazer, exemplo, você quer pesquisar sobre cursos de programação. Só que você não sabe ainda quando você vai fazer isso. Você pode ter uma categoria, algum dia, talvez. E aqui, ó, sem data. E salvar. Quando você faz isso, essa atividade não aparece na tela Meu Dia. Onde que ela vai aparecer? No seu planejamento. Então, agora a gente está aqui no planejamento. Hoje, as 4 práticas, eu não vou abordar planejamento, priorização. Mas, olha, dentro da tela do planejamento, no canto direito, a gente tem o gráfico de papéis. Aqui embaixo, nessa parte inferior aqui no canto direito, tem as tarefas sem data. E aí, esse pesquisar o curso está aqui. Se eu quero pesquisar o curso lá no dia 2, ó, eu posso arrastar para cá, já está planejado para o dia 2. Quando eu abrir minha agenda no dia 2, vai estar essa atividade. Não é possível deixar várias atividades sem data. E aqui, ó, algum dia talvez, eu vou filtrar só essa categoria, e olha o que vai acontecer. Trouxe para a gente essa atividade, algum dia talvez, e aqui no canto direito, várias outras nessa mesma categoria. Então, selecionar o objetivo é fundamental. Por quê? Porque isso faz com que a gente defina os nossos próximos passos alinhado com aquilo que realmente é importante para a gente. Pessoal, terceira prática. Essa aqui também eu gosto muito. Por quê? É chamada, então, de tríplice do trabalho. Existe aí uma tríade em relação ao que a gente está fazendo. A primeira parte do uso do nosso tempo é fazer as coisas na medida que aparece. Surgiu algo, você faz. A segunda fatia aqui, esses 30%, é executar o planejado. É aquilo que você pré-definiu fazer. Então, é fazer o pré-definido. Você planejou para hoje fazer várias tarefas, você executou. Você planejou para hoje participar desse webinário aqui, você está aqui participando. Então, executar o planejamento, executar o planejado. E o terceiro, definir o trabalho a ser feito. Definir o que vai ser feito. Quanto mais na correria a gente está, mais a gente deveria o quê? Deveria o quê? Definir o trabalho a ser feito. Mais a gente deveria ir para preparação, planejamento, porque é isso que vai diminuir essa pressão, essa correria. Só que a gente tem a tendência de acreditar que executando vai ser mais rápido e a gente vai conseguir sair dessa correria maluca. Então, 10% pode ser que seja insuficiente, deveria ser 15%. Para algumas pessoas, pode ser que seja só 5%. Imagina o perfil do profissional, o tipo de empresa. Imagina uma empresa que 40% do seu dia é real time. As coisas chegam por telefone, pelo WhatsApp. Agora, imagina o perfil da empresa trabalhando por projeto ou por processo. Pode chegar demandas, mas vai corresponder a 10%, 15% às vezes do tempo. Não precisa daquela resposta tão rápida. Chegou agora 10 e-mails para você. Será que os 10 precisam de resposta imediata? Ou será que 7 deles pode ser respondido em outro momento? Geralmente é essa a estatística. E aí, quando a gente aplica essa tríplice do trabalho, chegou uma demanda nova. Caiu na sua caixa de entrada. Então, aqui está a primeira necessidade de a gente administrar muito bem as nossas caixas de entrada. Esse fluxo aqui eu tirei desse livro, Gerencie Sua Mente, Não Seu Tempo, mas ele é o fluxo também do livro GTD, tá? É o mesmo autor, David Allen. Então, chegou uma demanda na sua caixa de entrada. Essa caixa de entrada, ela é totalmente administrável, porque ela está no seu controle. WhatsApp, e-mail, Slack, Teams, o próprio Neutrid chegando demandas ali, telefone. E aí, quando chegou um item na sua caixa de entrada, o que é isso?
Como essa resposta aqui é simples, mas ela te dá uma clareza do que é, lembra daquela informação lá no início do webinar, que é onde que chegou essa demanda? Ah, chegou no meu e-mail, chegou no meu Teams, chegou no meu WhatsApp. O que é essa demanda? É uma demanda de cliente? É uma demanda de fornecedor? É uma demanda da equipe? É uma demanda de sistema? Quem que te mandou isso? Quando que chegou? E qual que é o tempo que você tem de resposta? Tentar fazer isso na hora que acontece é muito difícil, mas se você refletir sobre isso, você vai ver que a caixa de entrada está no seu controle, e aí você pode definir regras para lidar com essa caixa de entrada, seja por horário, seja momento do dia ideal para você agir nessa caixa de entrada, seja uma metodologia que você aplica na hora que você está executando essa caixa de entrada. Mas vamos passar, então, esse item depois do que é isso. É algo que não precisa fazer nada, a pessoa vai apagar, né? Vai jogar no lixo, vai eliminar. Ela poderia incubar, algum dia talvez, por exemplo, e poderia arquivar. Marcelo me mandou essa planilha, eu fui lá e arquivei. É acionável? Sim. Tem várias etapas? É um projeto. Poderia ser uma meta também, um objetivo também, mas aqui, nessa metodologia, trata como projeto. Então, vamos fazer uma campanha Black Friday. Chegou uma atividade, ela está ligada a um projeto que está em andamento dessa campanha. É acionável, sim. Se você pode delegar, você tem que criar para você uma lista de espera. O famoso follow-up, o acompanhamento. É aqui que dá para a gente esse controle. Eu não vou abordar essa prática aqui, né, de maneira profunda, mas aqui está um dos grandes problemas da produtividade. A gente delarga, ou você compra algo e isso fica, de alguma forma, sem o seu gerenciamento, sem o seu lembrete de quando você vai tomar providência. Muitas das vezes, né, eu comprei livros, chegou o livro errado, ou eu comprei um livro, perdeu o prazo, não chegou, mas existe uma atividade que me lembra, ó, essa empresa tem que te entregar isso nesse dia, passar desse dia, no outro dia está atrasado, aí eu tomo uma providência. Mas essa lista de espera é muito importante. Sempre que for terceiros, seja da equipe, seja parceiro, seja fornecedor, seja cliente, lembra da lista de espera. Você pediu algo, a pessoa te entrega, você dá o próximo passo. Mas se você não tiver essa tarefa na sua agenda, é aí que a gente começa o quê? A ter a mente cobrando a gente de pendências que envolvem terceiros. Agora, é uma atividade rápida. Vai para a sua lista de próximas ações. Ou você faz na medida que aparece, ou você agenda para fazer como prioridade. Ou então vai para o quê? O seu calendário. Agenda mesmo. Então, aqui, nesse fluxo, é separado. Demora 2 minutos? Faz imediatamente. Demora mais de 2 minutos? Coloca na sua lista de tarefas. Mas você vai colocar um momento do seu dia para fazer isso? Vai para a agenda. Então, basicamente, esse fluxo ele é fundamental para a gente fazer aqui o nosso controle. Então, vou citar aqui direto na ferramenta essa situação. Surgiu uma tarefa nova. Aqui, ó, nova tarefa. A gente pode até classificar quanto tempo demora, qual que é a função que eu estou nesse momento, qual que é a categoria, não planejada, salvar. Se essa tarefa eu vou fazer logo depois que eu terminar essa daqui, eu movo ela para a segunda aqui, quando eu finalizar essa, eu inicio essa daqui. Pausei, não terminei, o que eu faço? Eu deixo essa tarefa aqui para o dia de amanhã e fica atrasada, ou eu replanejo? Então, a produtividade e a gestão de tempo tem muito disso, né? É um processo decisório. A cada momento a gente está decidindo continuar fazendo o que está fazendo, fazer aquilo que interrompeu a gente. Surgiu uma demanda, eu preciso fazer uma call com o cliente. Então, aqui, compromisso. Dentro do escritório de arquitetura, relacionado a esse projeto arquitetônico do cliente, quem que vai participar? Então, eu e mais um participante da equipe. Qual que é a categoria? Tem a ver com o estudo preliminar do projeto desse cliente. Vai ser através do Zoom. E a gente quer ser lembrado o quê? 30 minutos antes desse compromisso. O compromisso vai acontecer hoje, das 20 horas até as 21 horas. Vou salvar. E ele vai aparecer para a gente aonde? No canto direito aqui, ó. E surgiu uma demanda. Você precisa só manter essa informação. Você pode colocar aqui como um conhecimento, né? Como uma anotação dentro do Neutrid. Agora, vamos àquela prática que não poderia faltar de maneira alguma, né? O autoconhecimento.
Quem é você de verdade nesse momento? O que é importante para você? No livro da Tríade do Tempo, o Christian traz, então, uma tríade, né? Os papéis, a missão de vida e o equilíbrio pessoal. Se você pegar outras literaturas, vai trazer ali os valores pessoais, visão, vai ter uma série de outras questões que a gente poderia refletir também e analisar. E aí eu falei para vocês que eu ia trazer uma ferramenta em relação a esses papéis. Qual ferramenta que é essa, Marcelo? Essa daqui, ó. Quais são os seus papéis? E aí, a arquiteta, ela tem um papel de gestora do escritório e empreendedora. Então, ela é empresária também. Então, 3 papéis profissionais. Tem um único escritório de arquitetura. Mas ela acumula esses 3 papéis. Além disso, ela é esposa, mãe, dona de casa, é estudante, tem o papel eu, que é o seu papel individual, tem o papel de filha, irmã, e vou colocar aqui ainda o papel de amiga. Ou seja, é bem desafiador a gente administrar o nosso tempo para alcançar o equilíbrio no dia para viver todos esses papéis. Mas na semana, no mês, a perspectiva permite a gente fazer bons planejamentos. E aqui a gente define insatisfatório, satisfatório e extraordinário. Essa ferramenta aqui está no livro As 5 Escolhas, um caminho para a produtividade extraordinária. A arquiteta, ela está o quê? Se sentindo extraordinária nesse papel. Já em gestora do escritório, é insatisfatório para ela. Então, se ela conseguisse contratar alguém para assumir essa função, provavelmente o que ela gostaria. Isso aconteceu comigo na prática, tá, pessoal? Eu vivenciei isso daqui, de ter fundado uma empresa, e aí eu era o administrador geral da empresa, e eu acumulava várias funções de departamentos dentro da empresa. Financeiro, o RH, não ficava muito sobrecarregado. E eu queria dedicar a alguns papéis específicos. Então, o papel de esposa, está sentindo que esse papel está extraordinário. E mãe também. Agora, olha esse papel, dona de casa. Poderia ser o papel de dono de casa. É um papel que muitas vezes a gente não para avaliar ele. É o seguinte, qual é o planejamento desse papel? Porque existe um planejamento. Só que às vezes a gente não faz isso numa ferramenta. E aí esse papel, quando ele está insatisfatório, ele gera um sentimento, né, uma carga emocional muito negativa. E isso impacta todos os nossos papéis de alguma forma. Afinal de contas, a gente é ser humano e, por mais que trabalho separado da vida pessoal, mas não é assim que as coisas funcionam. Na prática, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. E aí a gente pode aqui começar a entender o seguinte, será que dá para a gente melhorar esse papel aqui na nossa vida? Hoje, com tanta tecnologia, né, ajudando aí a passar roupa, a fazer compra sozinha, a limpar a casa, esses robôs, enfim. Começar a delegar tarefas, automatizar, para liberar o tempo nesses papéis que a gente não tem afinidade. No papel de estudante, está insatisfatório, mas só que é um papel que, nesse caso, a pessoa gostaria de viver esse papel de maneira extraordinária no dia a dia. Só que, de alguma forma, a gestão do tempo está impedindo. O papel eu está satisfatório. A gente entende que essa pessoa queria ter esse papel eu extraordinário. Aqui a gente está falando do equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional. Então, quanto do nosso dia, quanto da nossa semana, o tempo é realmente nosso? Quanto tempo de verdade para dedicar exclusivamente para a nossa individualidade? Você está lendo o seu livro, você está fazendo a sua caminhada, você está fazendo a sua meditação, você está fazendo as suas pesquisas, enfim, qualquer atividade que você esteja fazendo de forma individual e não tem nenhum relacionamento envolvido. Papel de filha e irmã, a gente não classificou aqui, e papel de amigo. Na ferramenta Neotrid, é possível da gente, então, cadastrar o quê? Os nossos papéis. Ao clicar em papéis, ele vai gerar para a gente aqui, ó, nada, né? Não vai ter nenhum. O que a gente tem que fazer? Clicar no novo e cadastrar papel por papel. Então, vou colocar aqui o papel, por exemplo, de esposa. Vou dar uma cor para esse papel aqui. Vou colocar bem clarinho aqui. E aqui a gente define as horas. Por que essas horas é fundamental? Porque toda semana tem 168 horas. Isso não muda. Agora, eu colocar 10 horas aqui, ou colocar 20 horas aqui, o que isso muda? Num primeiro momento, pode ser que não muda muito, não. Mas quando a gente vê que planejou, que poderia dedicar 20 horas, está dedicando 1, 2, 3 horas, 4 horas, vai gerar algum tipo de insatisfação. Então, vou colocar aqui um número aqui de 15 horas, salvar. Vou colocar aqui,
esposa. E agora, na nossa tela de planejamento, vou recarregar aqui, vem a pergunta, né? O que você vai planejar para o seu papel de esposa na semana do dia 28 até o dia 4? Semana que vem, que nem começou ainda. Então, está aqui uma semana inteira. Aqui o papel. Deixa eu pegar aqui. Esposa, 15 horas. Se a gente definisse que é planejar só os próximos 3 dias aqui, ó. 3 dias. Ele vai calcular só esses 3 dias, ó. 6 horas e 25. Eu acho isso fantástico, porque assim, a gente não definiu ainda o que vai fazer, e nada definido o que vai fazer, só definiu horas ideais, para saber que a gente tem tempo. Então, pessoal, essa ferramenta de esclarecimento de papéis, e além disso, se é insatisfatório, satisfatório ou extraordinário, poderia ser até com notas, né? De 0 a 10. Isso traz para a gente uma percepção, um autoconhecimento que pode ajudar muito na hora da gente evoluir na nossa produtividade. Eu vou deixar para vocês aí o nosso MVV da Neutrid. Toda empresa deveria ter o seu MVV, né? Quando eu decidi que eu queria muito fazer parte da equipe da Neutrid, isso que vocês estão vendo aqui me dava brilho nos olhos. Se vocês pegarem, né, o MVV também da Trid PS, existem valores da Trid PS, por exemplo, viver os nossos sonhos, focar o nosso tempo no importante, vários valores que iam de encontro aos valores que eu também defendo na minha vida. Então, está aqui a causa, a razão de existência da Neutrid, a missão da empresa, a visão, ou seja, essa visão norteia tudo que a empresa vai fazendo, buscando alcançar isso aqui em um futuro próximo. E valores para que cada ação que a gente faça esteja alinhada com os nossos valores. Pessoal, eu vou ver aqui as mensagens que vocês mandaram, para a gente poder, então, conversar um pouco aqui sobre gestão de tempo e produtividade, para quem puder ficar com a gente aqui. Legal. Mais uma vez, vocês têm direito a um desconto exclusivo, tá? 30% em todos os nossos cursos, em todos os nossos serviços de consultoria, mentoria e também no próprio Neutrid, tá? 30% de desconto é exclusivo, válido aqui para hoje, para quem está aqui com a gente nesse webinar. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar aqui para responder, seja sobre o webinar, seja sobre o Neutrid, e eu espero que vocês possam, então, serem mais produtivos através dessas 4 práticas que a gente compartilhou aqui. Meus sinceros agradecimentos pelo tempo de vocês e até uma próxima oportunidade para a gente falar sobre produtividade. No início do webinar, eu deixei aí algumas literaturas. Para quem chegou depois, tem aqui, ó, alguns livros que eu utilizei, então, para estruturar, para preparar esse webinário. São livros aí poderosíssimos para a gente poder realmente repensar o nosso modelo mental, a forma como a gente tem administrado o nosso tempo e a nossa vida como um todo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e até uma próxima.